16. Meus primeiros passos para a liberdade. A Operação Hack e um policial entre os presos. Cómbita estava em constante movimento. Escutamos no noticiário que Jerry, o norte-americano que vigiava a prisão em nome do governo dos Estados Unidos, depois de ter trazido uma visita de senadores norte-americanos para inspecionar o cárcere. Mais uma batalha que eu havia ganho. Tudo o que acontecia lá fora fazia eco em Cómbita. O exército da Colômbia lançou uma operação contra as Farc, chamada Operação Hack, e conseguiu resgatar 3 norte-americanos, assim como a franco-colombiana Ingrid Betancourt, além de 5 militares. Nessa operação, o comandante César, das Farc, e seu segundo, conhecido como Gafas, foram enganados, e os sequestrados foram libertados. A Torre 1, ocupada pela guerrilha, empalideceu ao escutar a notícia. Com ela, os guerrilheiros presos se despediam da possibilidade de serem trocados pelos sequestrados. No pátio, apenas rostos tristes e olhares perdidos, enquanto eu, na solidão, não baixava os braços e continuava minha luta espiritual. O tráfico tem sido o rei dos males, tanto na sociedade colombiana como na norte-americana. Por trás de muitos dos lares que são destruídos nos Estados Unidos, está, na maioria, é também ela, em muitos casos, a responsável pela ocorrência de tiroteios em escolas ou pelos problemas psiquiátricos de grandes executivos, cujo consumo os destrói. A isso se somam os acidentes de trânsito provocados por ocupação do sistema de saúde de casos relacionados com cocaína e seus derivados, como crack, e também o aumento da criminalidade nas ruas. Por trás de muitos que se vê no mundo está a cocaína. Eu me pergunto, o que acontecerá no dia em que a cocaína colombiana não chegar aos Estados Unidos? A prisão enfrentava um novo problema. Um capitão de polícia em atividade foi confinado em Cómbita. Como prisioneiro nos pátios, o comeriam vivo. Por isso, a direção resolveu enviá-lo ao pavilhão de recepções. Mas havia outro problema. Ali estava Popeye, que pertenceu ao de Medellín e, sob o comando de Pablo, o Major Rosas, subdiretor do presídio, e o capitão Acosta, comandante da vigilância, tranquilizaram o capitão da polícia. O próprio diretor do presídio, Dr. Humberto Castilho Rios, garantiu que Popeye o respeitaria. A grade abriu-se e aquele homem, de uns 38 anos, moreno escuro, entrou timidamente, trazendo uma mochila nas mãos. Ao ver sua atitude, saí cordialmente para encontrá-lo e quebrei o gelo. Capitão, seja bem-vindo ao Recepções. O homem estava completamente surpreendido. Olhou-me nos olhos, sem entender como eu, estando isolado e sabendo que ele era um capitão da polícia, podia tratá-lo daquele modo. Cordialmente, mostrei-lhe sua cela e fui preparar-lhe alguma comida. Tive a delicadeza de convidá-lo a ver pessoalmente como a esquentava, a fim de que pudesse comer sem medo. Sua surpresa aumentou ao ver como eu aproveitava o bule do café para ter um bom prato de arroz com frango quente. Sentou-se em minha mesa e comeu com gosto, o que me deu muita alegria. Contudo, meu coração se sentia triste, porque ia passar outro Natal sem um pedaço de pudim, e menos ainda, um bom peru. Mas então, o maravilhoso se fez realidade. Sabe-se bem que é quase impossível um guarda deixar entrar alimentos em Cómbita. Em La Picota, em La Modelo e em muitos outros presídios nacionais, a entrada de comida é normal, mas em Cómbita não. Era proibida. O capitão terminou de comer e me disse: Popeye, você gosta de pudim e de peru? Claro, capitão Medina, respondi forte no ato. Ele levantou-se de sua cadeira e, a passos largos, foi buscar sua mochila, da qual tirou 2 recipientes plásticos, um com pudim e outro com peru. Essa comida era um grande tesouro em Cómbita, e o capitão a estava me oferecendo com respeito e generosidade. Eu, em minha confusão, não sabia o que pegar primeiro,
se o pudim ou o peru. Só sabia que aquele pudim com uvas passas deleitava muitíssimo meu paladar. As bênçãos do bom Deus não paravam de chegar ao meu pátio. O capitão Medina era uma figura completa, além de um excelente ser humano. Sobre todas as coisas, amava a sua Polícia Nacional. Sua estada foi curta. Contou com a sorte de ter sua família por perto. Sua esposa era suboficial da polícia, também um excelente ser humano. Mas, como nada é perfeito, também aprendi que a polícia era elitista, pois não permitia que um oficial se casasse com uma suboficial. A esposa de um suboficial é aceita ou rejeitada pelo alto mando, mas o capitão tinha se enamorado de uma mulher, não de uma patente. Quando o capitão se foi, o guarda me disse: "Pô, pai, que estranho terem enviado um capitão da polícia a uma prisão de alta segurança por tamanha bobagem." Eu não respondi nada, porque sabia que ele não me entenderia ou pensaria que eu estava louco. Para mim, a resposta era simples. O bom Deus tinha enviado um anjo para me trazer pudim e um pedaço de peru na noite de Natal. Nós, humanos, não entendemos os caminhos de Deus. Agora, o próprio Deus tinha escolhido um oficial da polícia para me dar uma nova lição de vida e de humanidade. Quando eu estava na Torre 2, chegou um major da polícia e, de imediato, foi jogado à matilha. Esse senhor chegou assustado e fui ao seu encontro para apoiá-lo, enquanto o cachorro do Obiedo foi roubar-lhe os cartões telefônicos. O homem ia dá-los a mim, mas respondi-lhe que não tinha de me dar nada pela ajuda. Fiz amizade com o Major Dario com a única intenção de cuidar dele e de que não fossem lhe faltar com o respeito. Esse bom ser humano chegou a Cômbita para terminar sua condenação por ter se relacionado com um narcotraficante de pouca importância. Em Cômbita, podia-se facilmente encontrar bandidos que esse major enviara para lá, para cumprir penas de 40 ou 60 anos. Por sorte, porém, nenhum deles estava no pátio. Em pouco tempo, ele, como tantos outros, saiu em liberdade. Mas eu, como sempre, segui sendo prisioneiro. Lições do Padrezinho. O ódio é um sentimento forte como o amor. Enquanto odiamos uma pessoa, continuamos atados a ela. Só o perdão nos leva a ter paz interior. Eu sabia que meu coração ainda estava cheio de ódio, mas também sabia que tinha de trabalhar nele, e foi o que continuei fazendo, com o apoio das psicólogas do presídio. Lembro-me da primeira vez que um sacerdote se interessou pelo meu caso e aconselhou-me a rezar um Pai Nosso todas as manhãs por meu pior inimigo. "Ai, padrezinho, você está louco", respondi-lhe. "Não, meu filho, o louco é você." Não obstante, as palavras dele me fizeram refletir, e no processo de escolha de qual de meus inimigos tinha mais poder sobre a minha vida, chegou à minha mente Dom Berna, pois naquela época Carlos Castanho já estava morto. Atentando ao conselho do padrezinho, todas as manhãs ao acordar, religiosamente, orava por Diego Fernando Murilo Bejarano, vulgo Dom Berna. 2 anos depois disso, encontrei-me dormindo cabeça a cabeça com o poderoso chefão. Andando por esse mundo, tinha compreendido que a vida não segue em linha reta e que saber viver é uma arte. Tinha sobrevivido para saber que há um bom Deus que me ama e cuida de mim. A cada novo dia que me levantava, tinha uma bela sensação. Sentia que minha alma estava se curando. Sonhava sempre com minha liberdade. Levantava-me muito positivo, com o propósito de cuidar da minha boca para não ofender nenhum guarda e para saber que, se me ofendessem, não devia responder. A cada dia que passava, por milimétrico que fosse o movimento, seguia a caminho da porta do presídio que me conduziria à liberdade. Por pura e mera casualidade, li essas palavras em alguma parte. A tribulação produz paciência, a paciência produz virtude firme, a virtude firme produz esperança, e a esperança não desfalece. Aferrei-me à esperança durante esses longos anos. Não tenho medo, apesar de todas as pessoas que sabem que me encaminho para a liberdade dizerem: "Pope, vão te matar lá fora."
Isso já não me preocupa, porque sei que o meu espírito guerreiro me manterá em pé e que cada dia que eu conseguir enganar meus inimigos será uma nova vitória. Sei que a minha fé me manterá em pé. Faltando pouco mais de 2 anos para a minha saída, consegui sentir-me vitorioso depois das batalhas vividas contra o Estado, os narcotraficantes, os guerrilheiros, os delinquentes comuns e os traidores. Sobretudo, consegui sentir-me livre do ódio. Sei que tenho experiência e coragem para seguir em águas turbulentas, mas tenho mais certeza ainda de que jamais voltarei a conspirar para assassinar ninguém, porque a vida é sagrada. Agora, tenho as melhores ferramentas para controlar minha personalidade. A aventura que uma vez procurei chegou ao fim. Depois de mais de 2 décadas de encarceramento, encontrei o tesouro que tanto buscava, minha paz interior, minha espiritualidade. Hoje, sinto que o meu futuro realmente começa a se construir e que trabalho nele a cada dia. Hoje, posso repetir com Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. 17. A liberdade. O 480 de Popeye. Havia um sonho difícil de alcançar, a minha liberdade. Em julho de 2013, com a valiosa ajuda da minha defesa, pedi ao presídio o 480, que é o primeiro passo para iniciar o processo de liberdade. Reuniu-se o Conselho de Disciplina, liderado pelo diretor do presídio, com o subdiretor, o comandante de vigilância, o assessor jurídico, as psicólogas, as professoras, o médico e o representante da Procuradoria do Povo para a Cômbita. Esse processo era demasiado sério, e mais ainda com a doutora Tenente Lígia, especialista na área de tratamento e desenvolvimento, que não se deixava enganar. Ela observava se minha ressocialização era autêntica. Tinha chegado ao presídio recentemente. Olhou com desconfiança o processo, mas era uma mulher justa, com uma carreira brilhante em psicologia e em direito. Eu tinha levado a cabo um processo de tratamento sério e longo. Teve início o processo em uma mesa redonda. Eu, no meio. Todos os olhares voltados para mim e para o meu arquivo de vida, composto por 3 grossas pastas que estava na mesa. Não foi nada fácil, mas minha conduta era exemplar e o meu trabalho constante. Não obstante, qualquer coisa podia acontecer pelo simples fato de se tratar de Popeye. Para começar a reunião, a doutora Laide, assessora jurídica do presídio, informou que, de acordo com o Código Penal vigente na Colômbia, eu contava com um tempo servido de 23 anos e 3 meses, o que possibilitava minha liberdade condicional. Primeiro ponto a meu favor. Respirei tranquilo. Em seguida, tomou a palavra o capitão Hernandes e entregou os informes sobre o meu comportamento com a guarda e com meus companheiros presos. Esse informe me favorecia, já que eu não tinha nenhuma única investigação interna. Além disso, o soldado que vigiava meu trabalho deu fé de que eu tinha cumprido com perfeição os serviços encomendados. Também se juntavam meus estudos realizados, com os respectivos diplomas, tudo à mão para ser avaliado pelo conselho. Só faltava a opinião da terrível tenente. Olhei-a, buscando um pouco de bondade em seus olhos, e ela me devolveu o olhar, que nesse momento já não era tão feroz. Nem um só voto contra. Pela primeira vez em minha vida, recebia uma decisão favorável. A tenente tinha estudado previamente minha folha de vida em profundidade. Depois do meu 480, disseram-me que ela teria dito: este detento cumpre com o tratamento e é sério seu processo. As professoras, as psicólogas e demais membros da equipe da tenente alegraram-se por seu próprio trabalho e por meus avanços e conquistas após o processo de ressocialização. Meus diplomas certificavam meu esforço e dedicação, juntamente com as provas de estado, minha conduta exemplar e um volumoso informe muito positivo da parte das psicólogas.
Tudo isso me deixava, enfim, a de portas da minha liberdade. O melhor de tudo, o mais incrível para mim, era que todo o Conselho de Disciplina tinha assinado favoravelmente o meu 480. Eu continuava na minha celinha e ali, em minha solidão, esperava com ansiedade o grande dia. Meu juiz, o Dr. Oscar Bejarano Galán, rejeitou o 480 e questionou minha atividade de faxineiro. Não levou em conta meus diplomas e, muito menos, minhas provas do ICFES. Nesse ponto, ele não foi só contra mim, mas contra o presídio, pondo em dúvida sua reputação. Por isso, contaminou o processo, fazendo crer que eu estava em um calabouço descontando tempo por faxina. Incrivelmente, ele lançou-se aos meios de comunicação, dando declarações a respeito. Os jornalistas me procuraram para que eu enfrentasse o juiz, mas me mantive discreto. Além disso, minha defesa se opunha a que eu falasse sobre o assunto. Não seria inteligente manifestar-me contra o juiz assim. Era claro que a briga ia ser dura. O juiz queria desviar o meu processo para o Tribunal de Boyacá, que era composto por juristas puro-sangue, que defendem a lei sobre todas as coisas. Mas, com o juiz desinformando, o processo naquele tribunal se veria amarrado. As coisas se complicavam mais. O juiz fez cópias para que a promotoria investigasse o presídio sobre a faxina. Já havia uma notícia criminal: delito de falsidade em documento público. Já havia um processo arquivado, mas me indiciavam como se eu fosse empregado do presídio. Loucura total. Mas, no fim das contas, não era tão grave. O presídio tinha seus advogados, o diretor era advogado, o Dr. Jorge Alberto Contreras tinha de defender a prisão, mesmo sendo recém-chegado ao presídio, e a tenente Lígia era uma fera. As coisas não ficariam desse jeito. Começou uma dura negociação com o juiz, até que o processo foi finalmente ao tribunal. A doutora Ângela tomou conhecimento e deu-lhe o direito de julgar, mas solicitou-lhe que respeitasse o devido processo legal comigo. A poderosa magistrada não tinha informações suficientes e decidiu pela lei. O juiz se entusiasmou e apertou mais. Já tinha o tribunal do seu lado. Não me desesperei e busquei a procuradoria. Minha defesa também foi a Defensoria do Povo. Veio visitar-me em meu pavilhão o defensor do povo de Boyacá, Dr. William Garcia, um homem muito sério e importante. Chegou acompanhado de seus assessores. Tinha recebido a minha queixa e foi direto ao ponto. O trabalho da Defensoria do Povo é proteger e defender as causas do povo, e eu sou parte dele. Eles visitam as prisões com advogados e ajudam os presos que não têm dinheiro para sua defesa. São defensores dos direitos humanos em todo o país. O Dr. William interessou-se pelo meu caso e prometeu-me ir até as autoridades do presídio, à procuradoria e ao juiz com a minha defesa. Por consequência, e como parte do processo, meu caso chegou às mãos do Dr. Galarza, um promotor de justiça duro e feroz, e este deu razão ao juiz. Tudo ia mal. Não teve saída. Restava-me voltar ao tribunal ou impor uma tutela perante a Corte Suprema de Justiça. A direção do presídio, pouco a pouco, foi quebrando a resistência do juiz. Enviavam-lhe um e outro documento para fortalecer os argumentos. Contudo, ele continuava se fazendo de morto. Assim o tempo passou, mês após mês, até que cheguei a um ponto em que me desesperei. Comecei a pensar que, definitivamente, eu não passava de um bode expiatório e que a justiça colombiana, na qual queria acreditar, não existia. Em todo caso, ainda nutria uma esperança. Sabia que a Defensoria do Povo continuava trabalhando em meu caso. Uma bela tarde, entrou o Dr. William Garcia, acompanhado de um funcionário da Defensoria do Povo. Tiraram fotos da área em que eu fazia a limpeza e do meu trabalho de recuperação ambiental para incluí-las no processo, e isso me animou. Ainda assim, o juiz não concedeu meu direito ao devido processo. Aconteceu uma coisa incrível. O juiz de execução de penas, por lei, tem de ir verificar as condições do prisioneiro e olhar seu processo de ressocialização.
Ele deve entrevistar o réu pessoalmente, e não o fazer é considerado uma falta grave, que, inclusive, pode levar à destituição do cargo. Enviei uma petição formal ao Dr. Oscar, pedindo-lhe, por favor, que me visitasse, e assim pudesse constatar, com seus próprios olhos, as atividades laborais que eu desempenhava como parte de minha ressocialização. Mas, tamanha surpresa, o homem negou a minha petição, contra todo o direito, e ignorou suas obrigações como funcionário público. Essa oportunidade não podia ser melhor para minha sorte. Era a ocasião perfeita para travar uma boa batalha e ganhá-la. Mas minha defesa não a contemplou em sua estratégia. Meu caso voltou ao tribunal e perdi de novo. A solidariedade corporativa fazia-se ainda mais notória com aquela resposta. O presídio, por sua vez, enviava um documento atrás do outro ante as solicitações do juiz. O diretor do presídio, o departamento jurídico, a tenente Lígia e sua equipe já estavam cansados de tanto papel enviado. E o pior era que o olhar de dúvida e suspeita que o juiz havia colocado sobre o processo os colocava em uma posição bastante incômoda. Minha preocupação era que a tenente se irritasse e mandasse o juiz para o inferno. Mas o bom Deus, que tudo vê, tocou o coração dela, e ela se encheu de paciência para continuar defendendo o meu caso. Enfrentou como uma profissional plena essa complexa briga legal. Os dias se passavam e eu continuava esperando. Fazia meus exercícios físicos com vigor, 1 hora de caminhada a bom passo, sem flexões de braço e 1000 pulos de corda. Alimentava-me bem e dormia bem. Sabia que devia estar forte para a minha última batalha, aquela na qual, finalmente, eu sabia que ganharia a guerra. O tempo passava, e com ele, a monotonia continuava. Mas eu a combatia, fortalecendo a minha mente e o meu espírito. A rotina tende a desestabilizar qualquer ser humano, por mais forte que seja. Mas naquela época, depois de ter vivido tanta dor, eu não me deixava afetar pelo dia a dia carcerário. O mesmo frio, a mesma comida, tudo à mesma hora. Levante-se, deite-se, tudo igual. O amor batendo as portas do meu calabouço. Mas o bom Deus nunca se esqueceu de mim. Um belo dia, recebi uma carta de uma linda mulher argentina que havia se solidarizado comigo. Com a sua carta vinha um número de telefone da Suíça. Respondi por telefone e a voz dela tinha o encanto de uma princesa, talvez de um anjo. Aquela mulher, linda, jovem e trabalhadora, me fez sonhar. Então pensei que ela seria perfeita para o meu novo projeto de vida. Um belo amor da solidão daquele calabouço era tudo de que eu estava precisando. A foto dela presa na parede fazia aquele calabouço se encher de beleza e esperança. Aquela imagem alegrava minha vida a cada amanhecer. Fazia-me pensar que ela era mais bela até que a minha tão almejada liberdade. Em nossas conversas, soube que era descomprometida, o que parecia difícil de acreditar. Incrivelmente, o bom Deus me havia enviado aquela princesa para aliviar minha solidão. Cartas iam e vinham. Cada uma que me chegava perfumava minha vida de esperança, fazendo-me esquecer daquele juiz e da minha solidão. Sentia que a vida me sorria de novo. Em meus estudos dentro do presídio, fiz curso sobre a AIDS e lá compreendi como é delicada a promiscuidade ou ter uma companheira ocasional. Isso levou-me a rejeitar qualquer contato sexual com prostitutas, que chegam frequentemente para oferecer seus serviços às prisões. Mas, como nada na vida é de graça, minha atitude responsável levou meus companheiros a pensar que eu era homossexual. Suas acusações e murmúrios não me importavam. Eu sabia muito bem quem era. E dentro do meu processo psicológico levado a cabo pelo presídio, já tinha aprendido a me valorizar e me respeitar como pessoa. Tinha aprendido que me deitar com o passado sexual de uma pessoa desconhecida era o equivalente a uma roleta russa, enquanto ter sexo com uma companheira estável era uma bênção do céu. Assim como no dia da criação da terra, o bom Deus não pôde deixar Adão em sua solidão, também o fez comigo.
Um belo dia, chegou ao meu pavilhão aquela mulher dos meus sonhos. Pessoalmente, era até mais bela que nas fotos. Com sua ternura e grande amor incondicional, encheu meu coração de esperança. E ali, naquele frio calabouço, nosso amor se consumou. Nem tudo estava perdido. Aquilo era uma prova a mais de que o bom Deus jamais se esquecera de mim e de que estava aplainando o terreno para que, por fim, eu conseguisse alcançar plenamente a minha felicidade. Como parte do milagre da vida, o juiz foi trocado. O anterior teve de deixar o tribunal de execução de penas para passar a ocupar um tribunal comum. Em um primeiro momento, pensei que essa mudança me seria desfavorável, porque então o novo juiz começaria a estudar o meu caso, mas como os desígnios de Deus só ele os entende, mais tarde compreendi que estava equivocado. Minha defesa informou-me de que o novo juiz reconhecera o meu trabalho, mas que agora a discussão se concentrava na duração dele, o que não estava inteiramente claro. Que fosse, porque com o tempo já transcorrido na disputa jurídica, completava-se o meu tempo como prisioneiro para merecer a liberdade condicional. Só pensava no momento presente. Um novo juiz, uma nova batalha. Essa luta seria espetacular. O juiz era um jurista autêntico e, portanto, faria o que manda a lei, longe de qualquer paixão adversa pelo réu. Seu dever era fazer a visita e confirmar o meu trabalho, como ordena a lei. O problema era o tempo, porque, como todo o processo legal, era longo e tedioso. Meu novo juiz, o Dr. Yezid Rodrigo Rodrigues, foi estudando o meu caso passo a passo. Em seu primeiro encontro com a minha defesa, tornou-se evidente a contaminação que o processo teve, e isso o levou à dúvida. No entanto, a Defensoria do Povo, que trabalhava incansavelmente, insistiu com um novo juiz. Na Procuradoria, para completar o registro dos arquivos a meu favor, ocorreu algo mágico. O Dr. Raul Alberto Galarza tomou a iniciativa de ordenar uma inspeção judicial no presídio, a fim de confirmar toda a documentação enviada pela direção, assim como as atividades de trabalho que desenvolvi na minha área. Para isso, a Procuradoria convocou o diretor do presídio de Cómbita, Dr. Jorge Alberto Contreras, o subdiretor, o comandante de vigilância, os assessores jurídicos e toda a equipe de funcionários que lidava com os processos de ressocialização dos detentos. Além disso, fizeram-se presentes o senhor juiz, o procurador e o defensor do povo, juntamente com a minha defesa. Tudo estava na ordem do dia. A justiça do bom Deus estava presente. Por fim, chegou aquele novo grande momento. Todos os funcionários e a minha defesa foram à direção do presídio. A reunião estendeu-se das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Isso era algo sério e dispendioso, mas a justiça divina fez que algo ainda melhor ocorresse. O tribunal determinou que o psicólogo de execução de penas me entrevistasse, o que deveria ter ocorrido um ano antes. Encontrava-me muito perto de a justiça terrena confirmar o que a justiça divina já havia conseguido em mim, e a própria direção do presídio já certificava. Minha ressocialização estava completa. Aquela entrevista foi muito técnica. O psicólogo não engolia tudo. As perguntas e os documentos iam e vinham. O psicólogo que me entrevistou terminou muito sério, dizendo-me: "Bem, Sr. Velásquez, não sei se o juiz virá até aqui, mas no que me compete, já tenho toda a informação de que precisava." Despediu-se de mim, olhando-me nos meus olhos e deixando-me pensativo. Eu sabia que, se o juiz não viesse a confirmar o meu processo, meu caso não avançaria. Mesmo assim, preparei-me mental e espiritualmente para não me deixar afetar pelo que acontecesse. Continuava lutando essa batalha. Surpreendentemente, às 3h40 da tarde, abriu-se novamente a porta do meu pavilhão e bem à frente estava o meu juiz, o Dr. Yezid em pessoa. Eu o vi de longe, do meu calabouço. Ele vinha acompanhado de muitas pessoas. Impressionei-me muito ao ver tanta gente. Como vivia isolado há muitos anos, fiquei bastante nervoso. Então, saí ruidosamente, querendo mostrar todo o meu trabalho em um só momento ao juiz, mas este me acalmou. Vinha acompanhado pelos diretores do presídio,
por soldados e pela minha defesa, além do psicólogo do tribunal e do temido procurador Galarza. Agora a vida colocava toda uma equipe impositora de justiça terrena à minha frente. Eu devia assumir. Naquele momento, diante do procurador, senti vergonha e medo. A presença dele transmitia uma energia brutal. Meu juiz, por outro lado, era um homem educado, ponderado e respeitoso. Em cada palavra que pronunciava, fazia pompa de seu amplo conhecimento jurídico. Para incrementar ainda mais minha surpresa, o procurador soltou essa pérola. Eu, pessoalmente, vi como o senhor Velázquez fazia a limpeza na parte de trás do pavilhão, ao mesmo tempo que indicava com o dedo o lugar exato. O juiz, que escutava atentamente, continuou sua inspeção judicial. O juiz e o procurador verificaram que, de fato, aquele era um pavilhão de alta segurança que contava com 20 celas, um pátio, um comando de vigilância, 3 chuveiros, uma televisão coletiva, 4 corredores, mesas, cadeiras e um bule. Tudo estava de acordo com as normas estabelecidas. Eles viram a minha recuperação ambiental. Eu estava a mil, muito nervoso e extremamente confuso de ver tanta gente ao meu redor, depois de tantos anos de isolamento absoluto. Uma vez terminada a diligência, despedi-me cordialmente do juiz, agradeci-lhe pela visita e ele me respondeu: "Não deve me agradecer por nada. Isso é apenas o meu trabalho." Logo, em fila indiana, todos foram deixando o meu pavilhão e, novamente, fiquei sozinho, como sempre. Comecei a recriminar-me por não ter sido capaz de controlar minhas emoções, mas, ao mesmo tempo, tranquilizei-me, porque, por fim, alguém com tanto poder como o procurador tinha comprovado que eu estava mesmo cumprindo com as minhas tarefas. E tranquilizei-me ainda mais por saber que a direção e toda a sua comitiva não estariam mais na trama judicial. Isso alegrou-me muitíssimo. Agora, só me restava que o bom Deus e sua justiça se plasmassem na justiça terrena. A luz no fim do túnel. Voltei ao meu calabouço e fiz uma retrospectiva do que acontecera. Um sentimento indescritível tomou a minha alma, porque pela primeira vez senti que tinha à frente tanto a justiça divina como a terrena. Em meu ser palpitava a esperança de que um dia próximo pudesse recuperar minha liberdade e começar uma nova vida ao lado daquela mulher que estava esperando por mim fora das grades. Naquela noite, orei muito e pedi a Deus que enviasse o seu Espírito Santo ao justo juiz que conduzia o meu caso. O Senhor Ieside estava em minha mente e em todas as minhas súplicas. Ali, em meu frio calabouço, recapitulava tudo o que tinha acontecido ano após ano. Recordava-me dos momentos transcorridos depois da minha entrega às autoridades, com o apoio do meu líder e amigo Pablo Escobar Gaviria. Lembrei-me de que, naqueles momentos cruciais da minha vida, eu não me assustara tanto. Agora, porém, o fato de pensar em minha liberdade, já sem ele, me deixava muito nervoso. Também guardava a esperança de algum dia poder visitar sua sepultura. Entregar-me às autoridades foi relativamente fácil, mas obter a liberdade era um acúmulo de batalhas de sobrevivência, com todo um estado em cima de mim, cobrando-me cada ação do cartel de Medellín, como se eu tivesse sido o seu único integrante ou o seu líder. Entendia claramente que eu era o bode expiatório que o Estado pretendia mostrar como exemplo para a sociedade. Por meio do meu caso, eles poderiam demonstrar à Colômbia que quem se atrevesse a protestar contra o sistema teria iguais ou piores consequências que as que eu estava sofrendo. O que eles não viam era que eu era apenas mais um guerreiro que tinha apoiado um líder que amava sua pátria e a sua família mais que a si mesmo. Pensava também que, diferente de tantos anos de prisão, nos quais sempre estive absolutamente só em minha luta, agora, depois de 8 anos incógnita, eu tinha encontrado um grupo de profissionais que apostaram em mim e em minha ressocialização. Em uma oportunidade, o diretor do presídio foi aos meios de comunicação para dar fé da minha mudança e questionar a falha do Dr. Oscar, aquele juiz que me negara a liberdade. O general Ricaurt, um oficial da polícia, sabia do meu tratamento
já que ele, no cumprimento de seu dever, o dirigira e supervisionara pessoalmente. Somado a eles, o Procurador-Geral da Nação em pessoa, o Dr. Monte Alegre, tinha notificado verbalmente o Dr. Oscar por não ter reconhecido minhas horas de trabalho como faxineiro e advertiu-o de que, ao não fazê-lo, estaria prevaricando. Adicionalmente, eu contava com um dos maiores e mais sinceros sentimentos de perdão, aquele oferecido pela família do Dr. Luiz Carlos Sarmiento por parte de sua esposa, a doutora Glória Pachon, e de seu filho, o senador Juan Manuel Galán. Essas grandes pessoas, em momentos extremamente difíceis para mim como ser humano, foram aos meios de comunicação para tornar público seu perdão e oferecer-me uma segunda oportunidade dentro da sociedade. Esse ato sem precedentes é próprio de seres humanos nobres, de espírito superior. Eu me nutria dessa ação maravilhosa todos os dias da minha vida. Meu coração se enchia de esperança ao saber que pessoas tão importantes tinham se mobilizado para me apoiar com o seu perdão diante de toda a sociedade, como um convite à reconciliação. Sempre busquei encontrar o motivo de tamanha magnificência e humanidade comigo. Por fim, entendi que a doutora Glória era uma pessoa íntegra, que está acima do bem e do mal, uma mulher com um coração de ouro, que deve ser exemplo para as demais vítimas e mulheres do país e do mundo inteiro, e que seu filho, Juan Manuel, antes de ser senador da República da Colômbia, era acima de tudo um ser humano digno, justo e correto, com capacidade suficiente para perdoar e seguir adiante na vida, levando as bandeiras que tornaram grande o seu pai. E apesar de estar arriscando todo o seu capital político naquela decisão, ele colocou sua nobreza humana, quase divina, acima do poder, para oferecer-me o seu perdão. Entendi que, definitivamente, o perdão edifica, enquanto a vingança sempre destrói e aniquila. Assim, um dia, ainda incógnita, decidi que deveria dar uma nova virada na minha vida. Agora, a batalha era comigo mesmo. Então, renunciei ao meu trabalho como faxineiro e dediquei-me a estudar. Durante meus longos anos de prisão incógnita, da solidão do meu pavilhão, observava como todos e cada um dos chefões viajavam extraditados. Um extraditável chorava e o outro lhe perguntava: "E você, por que é tão fraco?" Aquele homem respondia: "Uma coisa é falar do diabo e outra coisa muito diferente é tê-lo diante de si." No pátio dos extraditáveis havia muita camaradagem e todos encorajavam um ao outro. "Então, que seja, que nos levem logo. É melhor ir para lá de uma vez", dizia um. "Sim, quanto mais rápido chegarmos, mais rápido voltamos", respondia outro. E enquanto eu pensava como aqueles homens eram ingênuos, um terceiro acrescentava: "Lá a comida é melhor, quadras de futebol, tênis, academia, computadores e até jardins. Além disso, o clima é melhor. Aqui, este frio tremendo vai me matar." Desse modo, aqueles homens iam criando sua própria pequena bolha de esperança. Um envelope que chegou do céu. Algumas vezes, o pessimismo tomava conta de mim, porque o juiz não me respondia, apesar de a inspeção judicial ter sido bem sucedida. Consolava-me, pensando que, se o juiz me respondesse desfavoravelmente, ainda me restava a possibilidade de recorrer ao tribunal e, com certeza, lá me dariam razão. Também me restava a possibilidade de interpor uma ação de tutela ante a Corte Suprema de Justiça. Os dias passavam e minha situação não mudava. A espera tornara-se angustiante. Eu tinha passado 23 anos e 3 meses da minha vida atrás das grades. Sentia que tinha realizado o suficiente para sair livre. Não obstante, o momento em que se aproxima a liberdade é traumático, porque na última hora você pode ser alvo de um novo processo, correndo o risco de permanecer preso. Não fazia muitos planos para a minha vida em liberdade, porque ao final, se tivesse de continuar preso, não me veria tão afetado. Um novo dia começou e fui direto ao telefone,
ligar para o meu advogado. Estava falando com ele quando a porta do pavilhão se abriu e entrou a notificadora do tribunal, com um envelope na mão. Encerrei a conversa imediatamente, sem nem me despedir, e fiz contato visual com ela, que me sorria, enquanto entregava toda a sua informação ao guarda de entrada. Dirigi-me a ela, um pouco pessimista, pois cada vez que um notificador me visitava, era para trazer mais notícias sobre a minha liberdade. Mas daquela vez, a história foi outra. Senhor Velásquez, trago-lhe muito boas notícias, disse-me a notificadora. Meu coração batia com força. Saudei-a respeitosamente e nos dirigimos à minha mesa. Ela tirou um papel do envelope e me disse: o juiz lhe reconheceu 24 meses de desconto. Eu fiquei muito feliz. Com esses 24 meses, já poderia pedir a minha liberdade, depois de 12 meses de forte luta judicial. Mas as boas notícias não paravam por aí. Ela tirou outro documento do envelope. Era uma ata de compromisso para obter a minha liberdade condicional. Não podia acreditar que meu dia havia chegado. Não podia ser possível tanta felicidade ao mesmo tempo. Então, com muita dificuldade, preenchi o papel. Estava emocionado demais. Com a mesma dificuldade, perguntei à notificadora sobre a fiança. Ela me olhou, sorriu e tirou outro documento do envelope. Eu, afundado no meu pessimismo, pensei que a fiança não sairia por menos de 50 milhões de pesos, o que implicaria outra longa batalha jurídica para demonstrar minha insolvência econômica. Não obstante, meu caminho para a liberdade já estava marcado pelo bom Deus. O documento estabelecia a soma de 9 milhões de pesos colombianos. Então, fiquei em pé, abracei a notificadora e desatei a chorar pela primeira vez em meu longo e duro caminho de vida. Depois de tantas batalhas travadas, muitas delas perdidas e muitas outras ganhas, enfim sabia que a minha liberdade era um fato e que tinha vencido a guerra depois de 23 anos e 3 meses de constante luta. 18. De volta às minhas montanhas. Popeye já pagou, cumpriu 23 anos e 3 meses de cárcere. Agora devia cavar um caminho para a minha saída. Guardava a esperança de que os meios de comunicação só se inteirassem quando já estivesse longe. Lamentavelmente, o tribunal anunciou a minha liberdade às 5 da tarde, e às 5h20 a mídia já estava sabendo. Os jornalistas começaram a publicar que estavam abrindo novos processos contra mim, os quais, possivelmente, evitariam minha saída para a liberdade. Naquele momento de incerteza, chegou uma luz de esperança e senti que eu não estava só. A família Galã, com seu bom coração, saiu nos meios de comunicação apoiando-me, dando-me uma segunda oportunidade na vida. Apesar da sua dor, a doutora Glória Pachón e o senador da República Juan Manuel Galán tiveram a capacidade de me perdoar e, acima de tudo, respeitar as leis que regem o nosso amado país. Também o doutor Carlos Fernando Galán, que no passado resistia a acreditar em meu arrependimento, dada a minha fria personalidade, nessa oportunidade mostrou-se não apenas respeitoso às leis, como sempre, mas, parece, também começou seu caminho para o perdão. Isso foi muito significativo para mim. Algo mais aconteceu naquele dia. O Dr. Villamizar, um homem forte na unidade de proteção, apoiou-me, dizendo que me dava a oportunidade de uma nova vida porque eu já estava ressocializado. O Dr. Villamizar é uma vítima direta da guerra que o cartel de Medellín travou contra o Estado. Isso o engrandecia ainda mais, e dentro de mim, o respeito por ele aumentou. Contudo, de sua parte, o Dr. Arellano não parava com sua cegueira jurídica e emocional, mas eu compreendia sua dor e desespero. Em meio a todo esse caos gerado pela minha liberdade, um jornalista feroz, Félix de Bedú, que não se deixa enganar, publicou a seguinte frase em sua conta no Twitter: Popeye já pagou, cumpriu 23 anos de cárcere. Essa opinião era muito reconfortante para mim,
dada a sua procedência. Esse notável jornalista colombiano trabalhara para a rádio em meu país e agora é jornalista nos Estados Unidos. Ele conhece perfeitamente a realidade colombiana e seu gesto encheu de alegria meu coração. Ainda em meio ao caos, e permanecendo naquela fria cela na qual havia estado por longos anos, fiz importantes reflexões. Muitas lembranças chegaram à minha mente. Eu já tinha pagado 23 anos e 3 meses de cárcere pelos crimes de todo um cartel, sendo apenas um dos lugares-tenentes de Pablo Escobar. Tinha me tornado o único sobrevivente do cartel de Medellín, que cumprira com tantos anos de cárcere, nas prisões mais duras do país, por toda a guerra vivida naqueles anos. O único que teve a coragem de revelar tantas verdades à justiça e à sociedade, e dessa forma, compensara a todos aqueles que tinham sido feridos de morte pelo cartel. Sempre pensei ter sido responsável por meus atos, tendo-os assumido com a valentia de um guerreiro que jamais corre diante de algum enfrentamento, por mais doloroso que seja. Mas essa sinceridade transformou-me em dedo duro diante da máfia. O doutor Arellano arrematou com a seguinte pérola: Popeye é o homem mais perigoso do mundo. Dentro de mim, senti muita tristeza por esse homem, com seu coração cheio de vingança e ódio. Além disso, ele estava longe da verdade quanto ao meu processo e às leis colombianas, como também em relação ao meu crescimento pessoal e espiritual, na luta que, com a ajuda de Deus, travei sozinho. Lá em minha cela e refúgio durante tantos anos, estava eu, sozinho com a minha solidão. Logo apareceu a minha psicóloga, a pessoa que me acompanhou em meu processo de construção de um novo projeto de vida durante os últimos 7 anos de presídio. Doutora, por que chorei quando me notificaram da minha liberdade? Perguntei. Você já tem uma personalidade forjada pela dor e pelo sofrimento. Se lhe tivessem negado a liberdade, você não teria chorado. É raro para você que as coisas lhe saiam bem, e por isso chorou. Respondeu-me com doçura. Concordei com ela e fiquei pensando em suas palavras. À espera do dia em que chegasse meu documento de liberdade, pouco a pouco, e pelo período de 1 ano, fui trazendo roupa nova e confortável. Já tinha meu tênis, jeans, moletom, meias e até cuecas novas. Aquele seria o grande dia da minha vida, e eu devia fazer honra a ele. Essas roupas permaneceram guardadas durante 1 ano, e agora tudo indicava que tinha chegado o dia de usá-las com total e absoluta felicidade. Entendi, em tantos anos de presídio, que as coisas pequenas e a luta do dia a dia eram a verdadeira e duradoura felicidade. O jornal El Tiempo publicou em seu editorial: a dívida não paga de Popeye. A lei é a lei, está escrita. Nenhuma parte do editorial dizia que as leis não eram aplicáveis a Popeye e que eu não poderia sair. O ministro da Justiça foi entrevistado e fizeram-lhe a pergunta obrigatória sobre a minha liberdade. E ele respondeu: a lei é a lei e Popeye deve sair. Tal declaração foi muito reconfortante para mim. A notícia da minha saída percorria quase todo o mundo com uma atitude de total descrédito e desconhecimento da minha mudança. Cheguei a pensar que me equivocara enormemente ao acreditar que, se dissesse toda a verdade e aceitasse a minha culpa, apesar de ter me submetido à justiça de forma voluntária, isso causaria um impacto positivo sobre a justiça e a sociedade. Eu revelara não apenas atos, mas também as estratégias a fim de que ambas, tanto a justiça como a sociedade, lhes dessem um uso positivo. Procurava, como em toda lição bem aprendida, deixar um ensinamento que servisse para o meu país não voltar a cair em guerras tão desastrosas como as que tive de viver. Mas, ao que parece, muitos corações só estavam inundados de ódio e vingança. Só imperava neles o desejo de continuar nos matando de uma ou de outra maneira. A antessala do momento definitivo: os meios de comunicação e suas manipulações. Os meios de comunicação se compraziam, fazendo uso de seus arquivos contra mim. Usavam tudo:
inclusive as entrevistas que eu, amável, respeitosa e gratuitamente, lhes concedi, certo de que, ao aceitar a culpa pelos meus crimes e assumir minha responsabilidade perante a sociedade e a justiça colombianas, eu estaria contribuindo para que, em algum momento da nossa história, aqueles fatos não se repetissem. Sempre pensei que, com minhas confissões e com a revelação da verdade, conseguiria compensar os afetados e reparar moralmente uma sociedade e suas vítimas pelos rios de sangue causados pelo cartel de Medellín, do qual eu era apenas um membro sujeito ao capricho e à maneira de agir do meu patrão, Pablo Escobar Gaviria, e que meu grande erro fora escolher aquele caminho negro. Para o meu pesar, a sociedade e a justiça mostravam-me como se eu fosse o único causador, ou o líder marcial e ideológico de todo aquele massacre. Esqueciam-se de que eu, em meu afã de compensar as vítimas e a sociedade, também tinha colaborado com a justiça no esclarecimento de muitos magnicídios, homicídios e atos criminosos cometidos pelo cartel de Medellín e por mim mesmo. Esqueciam-se de que eu, em meu afã de reparar o que tinha acontecido, também havia me incriminado em todos aqueles atos delitivos que cometera, e que os assumi, cumprindo 23 anos e 3 meses de prisão. Esqueciam-se de contar que eu me submetera à justiça voluntariamente, e que, apesar de todo aquele inferno ao qual fui submetido nas prisões mais brutais da Colômbia, sobrevivera. Esqueciam-se de dizer que eu tinha direito à liberdade. Em minhas reflexões, e já despojado da ira e do rancor, doía-me o fato de ver que meu país não tinha mudado, e que essa atitude revanchista e cheia de ódio continuava presente. Mas consolava-me o fato de saber que já tinha vencido a guerra mais forte de todas as vividas em meio a balas e sangue. Tinha vencido minha luta pessoal. Agora, sentia que era um homem novo e que, com a mesma frieza própria da minha personalidade, seria capaz de observar de trás das barreiras, mas sem nenhuma complacência, como a mídia era capaz de mover e reviver uma das mais trágicas épocas da história da Colômbia. Uma história que, lamentavelmente, transcenderá por muito tempo, enquanto não nos informarmos melhor e mudarmos nossa forma de pensar e de agir. Mas, como nada é eterno, tampouco fácil para mim, e com o pleno conhecimento de saber viver sob alta pressão e ataque, só esperei tranquilamente na solidão da minha cela o que acontecesse. Em pouco tempo, meu defensor assegurou-me que não havia mais processos contra mim, e que, apesar da pressão exercida pela mídia e por alguns políticos, minha liberdade seria concedida, de acordo com as leis colombianas. Com a lição bem aprendida, eu sabia que nunca, jamais, no curto ou no longo tempo de vida que me restasse, eu recorreria novamente a nada ilegal. Então, organizei a logística da minha saída da prisão. Fazendo uso das leis colombianas, elaborei uma petição à Defensoria do Povo e à Procuradoria-Geral da Nação, requisitando proteção para a minha vida. Como era bem sabido pelas estruturas jurídicas e sociais, minha vida estava em perigo naquele momento crucial. Essa carta tornou-se um comunicado público, com o objetivo de mostrar minha ressocialização e pôr à prova aqueles estatutos públicos aos quais todo cidadão colombiano tem direito. Eu não era a exceção a esses direitos. Lamentavelmente, o ódio e o rancor puderam mais que a própria Constituição Política da Colômbia, na qual é dito claramente que o Estado deve proteger a vida, a honra e os bens de seus cidadãos, e aquela solicitação me foi negada. Mas o destino da minha liberdade era um fato, e essa atitude por parte do Estado não mudaria minha mentalidade de filho de Deus. Entendi que devia assumir minha própria proteção, e que dessa vez o faria com o que já aprendera sobre a custódia do novo IMPEC e de seus psicólogos, que foram a minha base e o bastão da construção da minha nova vida. E o mais importante, com a bênção de Deus. Não foi tarefa fácil enfrentar essa realidade. Depois de ter passado 23 anos e 3 meses atrás das grades, tinha perdido todos os meus círculos sociais e familiares. Tive de estruturar uma saída que não causasse nenhum trauma à sociedade, a qual, uma vez,
eu já tinha ferido de morte. Aquele era o grande dia para mim, mas também o mais longo da minha vida. As horas, os minutos, os segundos se estancavam, e eu pensava se realmente seria capaz de cruzar aquela porta que me daria uma nova vida, uma nova oportunidade. Recordava-me de como muitos de meus companheiros, inclusive a poucos passos de pisar na calçada, eram devolvidos por uma ou outra razão. A rua já estava cheia de jornalistas à espera da minha saída. Minha defesa mantinha-se absolutamente convicta de que nada poderia deter a minha liberdade. Mas, no último momento, apareceu um novo personagem para complicar ainda mais as coisas. O general da polícia de Antioquia foi aos microfones e, em um ato de agitação, pediu a todos que se considerassem vítimas de Popeye que fossem à promotoria para denunciar, e acrescentou que era melhor que Popeye não saísse em liberdade, argumentando que o dizia pela minha segurança. Aquele general estava totalmente equivocado, tanto na forma como na índole. Todo delito que depois de 20 anos não tenha sido denunciado fica fora de qualquer ação penal se não tiver sido investigado e julgado, exceto os crimes de lesa humanidade. Além disso, de uma forma irresponsável, esse general lançou aqueles comunicados ignorando meu processo judicial. Estava cego. Eu me perguntava, então, para que passei 23 anos e 3 meses da minha vida atrás das grades? Era claro que, a todo custo, e com a ajuda dos meios de comunicação, queria-se manipular a opinião pública para evitar minha saída à liberdade. Em minha mente girava toda a minha trajetória carcerária. Comecei no presídio de La Catedral, em Envigado, ao lado de Pablo Escobar Gaviria. Depois passei para o presídio de Itagüí. Em seguida fui para o presídio Modelo, em Bogotá, e dali fui para La Picota, na mesma cidade. Depois para Valledupar, de onde voltei para La Picota, para terminar minha pena no presídio de Cúmbita, em Boyacá. Também lembrava-me de que nunca pedi nem sequer um dia de redução de pena, que os descontos obtidos foram consequência das minhas confissões, do meu trabalho e dos cursos que fiz no presídio. Tampouco busquei prisão domiciliar ou detenção hospitalar. Inclusive, renunciei ao benefício de 72 horas que podem solicitar os prisioneiros que estão próximos de recuperar sua liberdade, como um mecanismo de adaptação, para que a ressocialização não seja tão traumática. O papel mais lindo da minha vida, meu documento de liberdade. Chegou a noite e eu estava imerso em minhas lembranças. Deixava o tempo passar na minha pequena cela, aquele lugar do qual não queria me despedir, até ter a certeza de que realmente seria libertado. Sentado ali, em minha humilde cama, pensava em Pablo Escobar e em toda a luta para derrubar a extradição de compatriotas aos Estados Unidos. Pensava em todos os meus amigos e inimigos já mortos e que, naquele momento, me tornava o único sobrevivente capaz de travar todas essas guerras. Estava ali, naquele momento, prisioneiro de meus pensamentos, quando, de repente, a porta do meu pavilhão se abriu para dar entrada ao capitão do turno, que, com a mesma energia de sempre, disse para mim: "Pronto, Popeye!" Deixei minha cama arrumada e minha cela em perfeita ordem, caso tivesse de voltar. O presídio estava fora de sua rotina com o assédio da imprensa, que se postara diante de suas portas durante os últimos 3 dias e 3 noites, à espera da minha saída, enquanto inundavam a televisão, o rádio e a imprensa com seus arquivos e maus comentários sobre mim. Levantei da cama como uma mola e iniciei meu caminho para a liberdade, acompanhado do capitão do turno e de seus homens. Pela primeira vez em minha vida, e já sem as algemas características de prisioneiro, percorria os corredores até o setor de registros. Lá, eu tive de ver tantos colombianos enviados em extradição para os Estados Unidos, de transferência para outros presídios, e alguns tantos mais prontos para sair em liberdade. Agora, sentia que aqueles homens me tratavam com respeito e amabilidade. Por fim, sopravam ventos de liberdade para mim naquele lugar. Finalmente, depois de 23 anos e 3 meses de prisão, eu me tornava um homem livre e ressocializado.
O setor de registros do presídio de Cômbita, que é o primeiro lugar em que um preso pisa para ser fichado, onde tomam suas impressões digitais e sua foto para registrar a entrada em sua nova condição de prisioneiro, onde eu só tinha visto dor e desolação, agora me recebia para cumprir o mesmo trâmite, mas encaminhando-me para a liberdade. O guarda do turno tomou seu tempo para entregar-me o mais lindo dos papéis que jamais tive em minhas mãos, meu documento de liberdade. Já estava tudo arranjado. Eu solicitara acompanhamento policial até Bogotá, mas preocupava-me que, em razão dos acontecimentos do passado, na guerra do cartel de Medellín contra o Estado, na qual muitos policiais foram mortos, e com tamanha recordação disso pela mídia, o sentimento de vingança da polícia pudesse ser despertado. As consequências disso poderiam ser fatais para mim, mas sabia que Deus estava me levando pela mão, e com ele iam minhas esperanças de uma nova vida. Continuei meu caminho para o portal número 2, onde o defensor do povo e seus assessores estavam me esperando. Naquele lugar, já não havia grilhões nem armas, tampouco ameaças, gritos ou humilhações, como também não havia nenhuma atitude de submissão. Meus olhos só viam rostos amáveis e tratamento respeitoso. Era como ter diante de mim a grande diferença entre o bem e o mal. Eram duas faces de uma sociedade que castiga quando se faz o mal e premia quando se faz o bem. O impacto emocional foi demasiado forte, mas, como era característico da minha personalidade, controlei-o com absoluta frieza. Do Estado, tinha conhecido o lado forte e subjugador quando o enfrentei com violência. Agora, o tinha diante de mim com sua face amável, depois de ter cumprido minha tarefa judiciosamente durante 23 anos e 3 meses de prisão. Entrei no gabinete do diretor, dessa vez em minha condição de homem livre. Aquele era um belo gabinete, com móveis finos, paredes bem pintadas e cadeiras confortáveis. Um lugar caloroso e agradável, diferente da minha pequena cela. Aquele gabinete tinha telefones por todos os lados. A luz iluminava cada canto. Eu estava maravilhado. O diretor do presídio, sentado em sua confortável cadeira, e herdeiro do meu problema jurídico da negação da minha liberdade em 2013, saudou-me cordial e respeitosamente. Correspondi da mesma forma, porque em meu processo de ressocialização também já tinha aprendido a respeitar e obedecer à autoridade. Em seguida, entrou o subdiretor do presídio, homem amável e sincero. Pouco a pouco, o gabinete foi se enchendo de grandes personalidades, como o defensor do povo com seus assessores e o pessoal, entre outros. Eram pessoas demais para mim depois de um isolamento de 9 anos. Muita informação ao mesmo tempo. Todos os funcionários do presídio mostravam-se contentes e satisfeitos depois de um trabalho grandioso comigo. Depois do meu bem-sucedido processo de ressocialização, agora eles podiam entregar satisfatoriamente resultados apropriados a uma sociedade na qual eu devia me comportar como uma pessoa coerente e respeitosa. Juntou-se aos demais no gabinete o representante do escritório regional de Tunja, que acompanhou o meu caso desde que cheguei em Cômbita e protegeu os meus direitos, como correspondia. Agora, todas aquelas personalidades esforçavam-se para proteger a minha segurança e, por consequência, a minha vida. Quando aquela reunião já estava terminando, entraram um capitão e um sargento da Polícia Nacional. Saudei-os respeitosamente e eles corresponderam com uma saudação enérgica e cordial. Justo naquele momento, depois de tantos anos de presídio, afastado do mundo exterior, compreendi quanto a polícia tinha mudado e também quanto eu tinha mudado. Logo vieram as palavras mais belas que já escutei na minha vida. Foram palavras de todas aquelas pessoas, de todos aqueles que me davam as boas-vindas à liberdade. De minha parte, não pude mais que agradecer, comprometendo-me a jamais na vida voltar a delinquir. Aquele momento foi meu primeiro contato com a face amável da sociedade, que agora me acolhia com respeito e amabilidade. De volta às minhas montanhas. Depois de uma despedida sincera e cheia de esperança, e de acordo com a minha estratégia de saída,
Pedi respeitosamente à polícia que procurasse a melhor maneira de esquivar-se da imprensa, que estava faminta para dar a grande notícia. Como um primeiro ato de responsabilidade e respeito para a sociedade, eu devia sair em silêncio e sem ser detectado. A polícia, muito respeitosamente, apoiou a minha decisão. E então teve início o meu primeiro contato com a liberdade. Começamos a percorrer as belas estradas para Bogotá. Eu observava atentamente a imensidão daquelas lindas terras boiacenses, a multidão de carros com modelos que não tinha visto nunca antes, e o belo panorama que agora a vida e o bom Deus me ofereciam. Ficava para trás o frio presídio, que apesar da sua dureza, eu levava no coração. Abrigava o maior agradecimento, porque lá aprendi a forjar minha personalidade e a ser uma pessoa de bem. Só levava como bagagem a minha esperança e o meu novo projeto de vida dentro de uma sociedade menos hostil. Minha memória estava ocupada pelas infinitas lembranças de todas e de cada uma das pessoas que no presídio tinham contribuído para o meu crescimento espiritual e pessoal. O deslocamento foi normal e tranquilo. Íamos acompanhados por um motorista e o capitão na parte da frente, e eu estava atrás, no meio de 2 policiais. A presença do coronel, comandante da polícia de Boyacá, não se via, mas se sentia. Algumas vezes, senti que o coronel estava em um carro próximo ao nosso, como se estivesse supervisionando para que a operação saísse satisfatoriamente. Mas logo soube que ele estava sentado em seu escritório, assistindo à minha transferência. As estradas eram completamente novas, muito diferentes das que eu tinha visto anos atrás. Notava-se o progresso do meu amado país. Muito trânsito, muita luz. Como preparação para o deslocamento em carro, e após tantos anos de quietude, eu tinha tomado o café da manhã e um comprimido para evitar o enjoo. Quando chegamos a Bogotá, paramos em um posto policial e lá me despedi dos oficiais da polícia, cheio de respeito e gratidão. Seria entregue ao meu advogado, que em um ato muito humano, recebeu-me com um belo, delicioso e apetitoso salpicão, acompanhado de 6 maçãs verdes, aquelas mesmas que sonhei comer durante tantos anos de presídio. Esse bonito ato foi meu segundo contato com a liberdade. Agora, era livre até para comer o que quisesse. Como terceira etapa da minha estratégia de saída, devia sair imediatamente de Bogotá. Para isso, aluguei um carro, no qual me desloquei acompanhado do meu advogado. Depois, fui para a cabine de um caminhão que me levaria de volta à minha terra. Desse modo, comecei a rodar pelas estradas do meu país, da Colômbia, em meio a uma noite quente e bela, disposta a me acompanhar em meu novo caminhar. Depois de viajar a noite toda, consegui chegar à minha linda Antioquia. Passei pela frente da imperiosa fazenda Nápoles, onde ainda sentia a presença de Pablo Escobar Gaviria, meu patrão. Respirava-se o ar de aventura e poder, ar puro tropical. Por um momento, paramos em um restaurante e, pela segunda vez, experimentei essa linda sensação que dá a liberdade. De novo, tinha direito a comer o que eu escolhesse, e não o que me dessem para poder sobreviver. Muitos pensamentos invadiam a minha mente. O clima era quente. Ficavam para trás aquelas geladas madrugadas em Cúmbita. A ansiedade invadia-me, e só pensava que já estava próximo de realizar o meu maior sonho, voltar à minha amada Medellín da alma. Chegou o dia, e com ele a minha despedida e gratidão ao motorista do caminhão que teve a coragem de me transportar. Eu já estava no Oriente Antioqueno. Lá, alojei-me em uma casinha rural muito humilde, mas suficientemente confortável, de onde se podia ver a imensidão de minhas montanhas antioquenas. Ainda não podia enxergar a imensidão daquelas cordilheiras em toda a sua extensão, pois depois de tantos anos de reclusão, meus olhos tinham se acostumado a olhar a curta distância. Tinha agora de aprender a olhar a longa distância, para poder desfrutar daquele encanto. Depois do imenso gozo que senti, entrei no quarto, que tinha sido arrumado para mim. Entrava em um palácio.
Aquele quarto pintado tinha uma cama confortável, uma televisão via satélite e um banheiro espetacular, com um interruptor próprio, a qual eu tinha acesso, assim como tinha a liberdade de poder acender e apagar a luz quando quisesse. Era simplesmente incrível. Agora já estava em minha terra e a apenas 1 hora de minha amada Medellín. Saí para ver minhas montanhas e comecei a exercitar meus olhos, para que pudessem ver longe, muito longe, para começar a aproveitar o que era a verdadeira felicidade. O ar puro, a água, o clima primaveril e toda aquela frescura que a natureza nos dá, isso era a verdadeira felicidade. Pensava que muitas vezes os seres humanos passam a vida pensando e desejando o que outros possuem e não aproveitam o que têm. A felicidade está nessas pequenas coisas que a natureza nos dá. Pensei que a liberdade era um divino tesouro que muitas pessoas não cuidam e que, tendo-o a mancheias, decidimos tomar o caminho errado e acabamos atrás das grades. O simples ato de poder caminhar sem nenhuma restrição, isso é felicidade. A liberdade, naquele momento, me fazia sentir que a minha vida fora da prisão não ia ser nada fácil. Pensava no presídio, onde tinha tudo. Lá, contava com 3 refeições ao dia, serviço médico, dentista, psicólogo, esporte, estudo e, o mais importante, contava com o sonho da liberdade. Então, pensava que a prisão não era tão ruim como se acreditava. Afinal de contas, em Cómbita havia aprendido a valorizar tudo, a valorizar as pessoas e a respeitar a vida. Olhando para as minhas montanhas, pensava que muitas pessoas dizem não ter nada porque pensam que lhes faltam coisas materiais, mas estão equivocadas. Têm o tesouro da vida, têm a liberdade. Encontrava-me a poucos quilômetros da minha linda Medellín, e cada instante era mais angustiante. A única coisa que eu queria era voltar à minha terra. Depois de 2 dias de descanso, consegui pisar em solo antioqueno. Estava de volta à terra do meu encantamento. Lá, enfim, voltei a respirar seu ar tropical, senti seu sol de primavera constante. Vi suas flores de exposição e desfrutei de seus vales de esperança. Voltei a ver a minha bandeira que içamos com orgulho, como bons paisas. Nessa bandeira, o verde da montanha significa o sofrimento de nossos mártires das guerras civis e a nossa esperança, abundância e fé, enquanto o branco representa a pureza, a integridade, a obediência, a eloquência e o triunfo de nossa gente. Chegava de volta ao lugar onde a arepa montanhosa nunca falta, onde as ladeiras eram adornadas por flores do campo, onde voltei a saber que o céu existe. Não foi fácil, estando acostumado a viver em um constante inferno, contemplar um céu que estava lá para que eu o visse com meus próprios olhos outra vez. Agora, em minha semi-clandestinidade, tenho a felicidade de uma geladeira cheia de alimentos, o controle da luz, que me faz sentir o homem mais feliz da terra. E o melhor, sou um homem livre, vivendo em minha amada Medellín, o lugar perfeito para se viver ou morrer. Medellín, minha amada Medellín, aqui permanecerei, em cima ou embaixo dela, porque de minhas montanhas não sairei jamais, nem vivo, nem morto. Minha redenção. Caminho sozinho pelas ruas da minha amada Medellín. Agora, vou armado com a arma mais poderosa que jamais teria imaginado poder empunhar. Avançava com a minha fé e com a mão do meu bom Deus me sustentando. Piso a terra que me deu a vida, com os docíssimos aromas e fragrâncias que se desprendem de suas flores. Uma terra que, tempos atrás, em minha cegueira, banhei de sangue e desolação. A cada passo, deixo para trás os episódios mais trágicos, não só de meu país, mas também desse ingênuo sonhador que buscava aventuras.
Meu passado só me conduziu a pensamentos e ações injustificáveis, que provocaram a minha condenação, da qual, creio, não poderia me livrar se não imperassem o amor, a fé, a esperança e o perdão em nossos corações. Um profundo pesar apoderou-se de mim quando senti que o cheiro de sangue e de violência continuavam presentes em meu país. Tomando um delicioso café e olhando através da janela de uma moderna cafeteria, observei quanto de meus compatriotas ainda não descobriram o divino mistério da fé e da esperança, e continuam carregando o absurdo sofrimento humano, com o qual nos acostumaram bandidos e juízes, políticos e pessoas comuns, que no final seguem acompanhados apenas de seu desespero. Muitos me olhavam com indiferença, outros com curiosidade, mas eu desejava intensamente encontrar um mundo novo, repleto de pessoas cheias de amor e desejosas de viver uma nova vida. O tempo passou e segui absorto em meus pensamentos, e consciente daquele homem que vivera na escuridão e havia voltado completamente ferido. Eu causara aquelas feridas com minha má decisão de entrar para o cartel de Medellín, organização na qual lutei as mais atrozes guerras, que me seguiram inclusive até um lugar tão inconcebível quanto a prisão, onde minha única meta era sobreviver como um bom guerreiro e onde, diariamente, tinha de travar a melhor batalha, até o dia em que a mais linda noite caiu sobre a cidade de Valledupar, com seu firmamento estrelado, algo em que nunca antes tinha me fixado. Não me importavam o tempo, nem a distância, nem aquelas malhas metálicas que não me permitiam ver o céu com clareza. A luz entrou em minha humilde cela e iluminou minha alma, conectando-me com Deus e com o universo. Justo aí, descobri que meu pecado fundamental não havia sido tanto o da guerra ou a maldade, e sim ter estado em total desconexão com Deus. Aquela noite, obtive minha verdadeira vitória. Por fim, dei-me conta de que o que tinha perdido era a graça de Deus. Em minha arrogância, ira e tribulações, e ainda estando em meio a tão más companhias, nas quais prevalecia a lei do mais forte, nunca reneguei a Deus. Voltando às minhas lembranças, enquanto ando por minhas ruas, vem-me à mente como, em meus dias de escuridão, não fui capaz nem de respeitar uma luz vermelha na estrada, por causa de semelhante cegueira. Senti vergonha por mim mesmo e pela sociedade, a qual estive causando dano durante os tempos de guerra, e só queria, do mais profundo do meu coração, pedir perdão. Sentia-me feliz porque agora minha alma tinha aprendido a ver a luz e sabia que eu estava alcançando o equilíbrio social e espiritual que me permitia viver em paz comigo mesmo e com a humanidade. Aquele homem desenfreado já não existia. Usar cinto de segurança, respeitar sinais de trânsito e outras normas de convivência faziam-me sentir-me o homem mais feliz da terra. Vi que, em minha louca juventude, me equivoquei ao pensar que dinheiro era poder. De volta à minha cidade, cansado das grades e do concreto, doente pelo alvoroço da prisão e seu odor nauseabundo, só Deus, com sua infinita misericórdia, pôde me sustentar. E depois dessa dura lição, trouxe-me de volta às montanhas da minha terra para desfrutar da imensidão da criação. Em meu novo caminho, acabo de começar a aproveitar os presentes que a vida nos dá, dia após dia. Recebo com alegria o calor do sol, a umidade da chuva, o aroma da vegetação e o canto das aves ao despertar. Também aprecio intensamente a infinita ternura da minha querida arara, que me beija com seu doce bico e, com suas coloridas asas abertas, me convida a caminhar, passo a passo, em comunhão com Deus, o Espírito Santo, a Virgem Maria e o meu anjo da guarda. Desfazer-se de um espírito violento não é uma tarefa fácil. Isso só é possível com a fé e a esperança. Se um homem conquista o mundo com suas coisas vãs,
Sua condenação será a morte por toda a eternidade, e não haverá fada madrinha que lhe possa proporcionar uma conversão. YouBook. Obrigado por escutar. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!